Vamos fazer invocação. Nous allons faire l'invocation. Oh, quão bom e quão suave e que os irmãos vivam em união. Oh, qu'il est doux et agréable que de frères et sœurs demeurent ensemble. É como óleo precioso sobre a cabeça C'est comme de l'huile précieuse sur la tête que desce sobre a barba de Arão. qui coule sur la barbe et qui descend sur tes vêtements. Como a orvalho e Hermon, C'est comme l'huile d'Hermon que desce sobre os montes de Sião. et qui descend sur le mont de Sion. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. C'est là où le Seigneur fait descendre sa bénédiction et la vie éternelle. Querido Pai, rendemos a graça porque Tu és bom. Este momento nós estamos aqui porque a Tua misericórdia dura para sempre. Este momento nós queremos iniciar o nosso culto. Pedimos a Sua orientação no início, no meio, como Manuel, e também vai terminar conosco como Omega, porque o Teu nome reina para sempre. Esse momento nós estamos aqui, abandonamos tudo, mas viemos aqui para buscar a Sua glória que o mundo nunca deu. Nós estamos a precisar. Ajuda cada um de nós. E estamos aqui. Quem vem com a doença é para dar a cura divina, porque nós sabemos que o Deus que é o nosso Jeová Rafá, você que faz tudo pela nossa vida. Assim também nós estamos a continuar dar todas as portas das nossas igrejas estão abertas a esse momento. Ajuda, Pai. Ajuda Ieba e Angola, aqui na Europa, também porque lá na América. Nós dedicamos nas suas mãos. Nos ajuda pelo tudo, porque a Bíblia diz: quem está 2 pessoas, 3 pessoas, você também está no nosso meio. Nos dá aquela alegria que nós estamos a precisar. O início e o fim, rendemos a graça pelo Teu nome. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Salvador. Assim que nós oremos. Amém. Amém. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous continuons notre programme. Vamos a continuar com o nosso programa. J'appelle notre frère notre maman, Hortense Cafajo, Chamamos a nossa mamã Hortense Cafajo pour la lecture biblique. Nous restons debout para a leitura bíblica, se podemos ficar de pé. pour le respect de la parole de Dieu. Bonjour l'Église. La parole de Dieu que je vais lire aujourd'hui se trouve dans le livre de Josué 3, chapitre 1 jusqu'à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. A palavra que vamos ler hoje encontra-se no livro de Josué, capítulo 3, Verset 1 versículo 1 jusqu'à 17. até 17. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du milieu où vous
vous partirez du milieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé ces chemins. Vous. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il sachera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Périsiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans les Jourdains. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre poseront la plante de pied dans les eaux de Jourdain. Les eaux de Jourdain seront coupées, les eaux descendent dans vous et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer les Jourdains, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain, et que leurs pieds se firent mouillés au Jourdain, au bord de l'eau, les Jourdains se regorgent par-dessus toutes ses rives et tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tastan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent le pied ferme sur le sec, au milieu des Jourdains, rendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que la nation eût achevé de passer les Jourdains. La parole du Seigneur. Merci beaucoup. Nous restons toujours debout. Nous prenons nos cantiques. Au numéro 52. Número 52. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, 52. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. 1, 2, 3. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons ses réponses et louanges. Adorons avec toi le Seigneur. Nous joignons au céleste parents. Gloire
Amen. Nous allons vers la fin pour citer notre credo apostolique. Vamos no fim do nosso fascículo, ou então no princípio, vamos citar o nosso credo apostólico. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Prenons place, s'il vous plaît. Podemos sentar, por favor. J'appelle notre frère Bruno Silva pour la prière d'intercession. Nosso irmão Bruno vai fazer a oração de intercessão. Prions. Pai Santo, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus
Filho único, Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos libertar das mãos de Satanás. É você, este Deus na qual os nossos joelhos se dobram cada dia. É você, esse Deus na qual esta manhã nós dedicamos este culto. É você, Deus, que nós dissemos que és incomparável, Senhor. É você, esse Deus que nós dissemos obrigado se estamos em vida. É a Ti, Senhor, nós dissemos obrigado por este culto, Senhor. É a Ti, Senhor, que cada voz se levanta para clamar Hosana, Hosana. Oh, Pai da glória, abandonamos-nos entre Tuas mãos, Senhor. Porque sabemos que você, Deus, desde o início, você, Deus, hoje e eternamente serás Deus. Não tem ninguém que poderá pegar o teu trono por nem sequer por alguns segundos, ó Pai. Por isso, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração vai somente para Ti, Deus da glória. Você que nos perdoou dos nossos pecados. Você que nos lavou, Senhor, com sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Você, Senhor, que olhou para cada um de nós. Você viu no nosso coração a amareza que tinha, a dor, Senhor. E você tem plano de cura para cada um de nós. Você que é Deus, ó Pai, que preparou soluções para aqueles que não têm documento. Você que é Deus, que já preparou solução para aqueles que estão doentes. Você que é Deus, que já preparou solução para os corações que estão constritos, Senhor. Você que é Deus, que já deu solução para aquele, Senhor, que falta amor no seu coração. Você que é Deus, que já deu solução para quem lhe está faltando perdão. Razão pela qual, ó Deus, não viemos sempre para te pedir, mas para te dizermos obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque mesmo antes de nós abrirmos as nossas bocas, você já preparou a solução, Senhor da glória. Antes que nós dobrarmos nosso joelho, você já viu, Senhor, a amareza que está nos corações dos teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus da glória. Razão pela qual, Senhor, viemos dedicar-te este culto. Toma controle dele, Senhor, como você já começou conosco desde o momento da intercessão, Senhor da glória. Continua conosco como Emmanuel e vai conosco no fim, Senhor, como Ômega. Oh Pai, não tenho espaço para um outro que se possa querer declarar Deus somente para Ti. Por isso reina o Teu Espírito Santo neste lugar. Com todo o poder, Senhor da glória, estamos expulsar todo tipo de espírito que não confessa o Jesus Cristo como seu Senhor. Por isso estamos a expulsar, Senhor, todo espírito de desentendimento. Por isso estamos a expulsar, Senhor, todo espírito de distração no nome de Cristo Jesus, Senhor da glória. Venha reinar, Senhor, o Teu nome. Toma possesso, Pai, deste lugar. Toma possesso deste culto, da moderação, da pregadora, dos coros, Senhor. Toma possesso das tuas filhas, Senhor, Joliná e Madalena, que estão atrás daquelas câmeras, Senhor. Usa elas poderosamente para que a mensagem possa chegar até os confins dos mundos, Senhor. Aqueles que fisicamente não estão conosco possam ver a mensagem através dessa filmagem, no nome de Cristo Jesus. Ó eterno Deus, cada coro que irá cantar, Senhor, você é um elemento a mais neste coro. Não faça faltar a Tua presença no meio deles, Senhor da glória, no nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, usa, Senhor, poderosamente a mão que irá meter também a sua oferta neste culto de hoje, porque você possa abençoar as suas atividades, Senhor. Usa poderosamente o nosso pastor lá onde está, Senhor. Ela acompanha no nome de Cristo Jesus e a sua família. Ó Pai da glória, esteja conosco, porque nós não conhecemos um outro Deus senão você, Senhor. Cada um de nós está aqui, está a reconhecer, Senhor da glória, que você é seu Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, todos juntos nós dissemos: Jesus Cristo gagne toujours. Amém. Nous continuons à louer notre Dieu. Vamos continuar a louvar o nosso Deus. Et pour cela, nous appelons la chorale grâce à Dieu pour un chant. Vamos chamar o coro graças a Deus.
message est passé. Et la nganankolo yesu kozinda te ata soki moke te. Amen. Aussi longtemps que yesu na biso azala bongo inosala na nzambe kokufa ta mokolo moko. Amen. Nzambe na biso azwa loku. Creio que a mensagem passou porque a obra de Deus jamais vai ser destruída. Amém? Amen. Nous appelons encore le choral de papa pour un chant. Vamos chamar os nossos papás. Nous allons continuer les sengoan. Estamos sempre a continuar com essa alegria. Ya
Merci les papas, que Dieu vous bénisse. Muito obrigada, papás, que o Senhor nos abençoe. Amen. Nous voulons accueillir aussi ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, dimanche passé. Queremos acolher aqueles que não estavam conosco domingo passado. Eles étaient malades. E aqueles que estavam doentes. Voyage. Avec les trois noms, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Allons-y. Gloria, Gloria, Gloria. Tout Amen. Biso nyonso oyo Nzambe asalaki ngolu dimanche elekaki tozali lelo mpe lisusu tozali eza esengo mingi Bible elobi ete tokutanaka biso nyonso na bandeko na basi na mibali totelemi toyambana topesana bambote bandeko. Vamos nos acolher todos que tivemos aqui o domingo passado e que quase todos os domingos estamos aqui na igreja.
ce moment. C'est vraiment agréable. Zambe na biso azwa lokumu